A ética se sobrepõe ao livre exercício da advocacia. A ética, na verdade, indica o comportamento a ser tomado em nível social. Um comportamento daquele que vive em sociedade. E quero dizer aos colegas, nesse momento inicial, nessa introdução, que ética é diferente de moral. A ética, como o nome está dizendo, implica conceitos principiológicos. A ética indica noções de regras de comportamento, ao passo que a moral é uma ciência, é a ciência dos costumes. A ética é a ciência dos costumes. A moral não é ciência, e sim o objetivo da ciência, o objetivo do padrão de comportamento, aquilo que se pretende buscar no padrão de comportamento social. Então, quando se fala em ética, se fala, repito, em comportamentos socialmente falando, de boa e má conduta. Falando nisso, o segundo momento de reflexão é o advogado e o seu papel na sociedade, para, na sequência, a gente tentar fazer a conjunção dos conceitos de ética, direito e sociedade. Todos nós sabemos que o advogado, por previsão até constitucional, ele é uma das funções essenciais da justiça. Todos nós sabemos que atuamos no dia a dia forense, que não existe hierarquia de conduta, de comportamento entre os advogados, os membros do Ministério Público e os membros da magistratura. Pelo contrário, quando se trabalha a ética na advocacia, a gente também pode fazer uma ponte com a ética no âmbito do Ministério Público. E a gente pode fazer uma ponte também com a ética no âmbito do Poder Judiciário. Todos aqueles que atuam com funções essenciais à justiça têm um padrão de comportamento social pré-estabelecido. E repito, são conceitos internos, são normas abertas, são princípios gerais de comportamento. Em cima do conceito de ética, nós podemos ter algumas regras jurídicas pré-estabelecidas em nível jurisdicional. Regra jurídica envolvendo boa-fé processual, boa-fé dentro das relações processuais, boa-fé advogado-cliente, boa-fé advogado-parte contrária, boa-fé juiz, advogados, juiz, Ministério Público. Ou seja, meus amigos, nós temos princípios gerais que compõem a noção de ética. A partir do momento que se exterioriza esses princípios sociais de comportamento, você tem regras jurídicas que apontam deveres e obrigações, direitos e obrigações. Ou seja, o papel do advogado, quando se fala em comportamento social, o papel do advogado nessa composição da sociedade é representativo do seu cliente. E quando se fala que ele é representativo do seu cliente, significa que ele tem dupla noção de ética, o comportamento com o seu cliente e o comportamento com o judiciário. Quando se fala em comportamento com o judiciário, vale lembrar que a advocacia também é uma das funções essenciais previstas na Constituição. Então, a gente não pode esquecer o papel do advogado em relação a isso, a função do advogado em relação a isso. Na sequência, nós vamos falar do exercício desta função do seu cliente e as responsabilidades que podem advir daí. As responsabilidades no âmbito civil e também, por que não, as responsabilidades no âmbito criminal. Mas de início, se percebe que a ética é um conceito que abarca a presença do advogado e seu papel na sociedade. Não só do advogado, mas também do próprio Poder Judiciário e também do próprio Ministério Público. Como funções essenciais à justiça, ambos detêm, com o ponto de vista principiológico, noções de deveres e obrigações a serem cumpridos. Aqui eu encerro este segundo ponto e agora a gente vai aprofundar um pouco mais, falando de ética na sociedade e de ética profissional. Meus amigos,
Todos nós que atuamos na área jurídica, nós sabemos o quanto este mercado é competitivo. O quanto é difícil, entre aspas, vencer na área jurídica. Aos acadêmicos aqui de direito, eu dou logo a informação de que o mercado é competitivo, mas a ética se sobrepõe a tudo isso. Jamais deixe normas e comportamentos sociais com o objetivo de crescer na profissão. Pelo contrário, o mercado competitivo indica que vence também aqueles que têm padrão mínimo de ética. Vencem aqueles que exercem a sua atividade, eu estou falando da advocacia, mas também eu poderia falar do Ministério Público aqui e também do Poder Judiciário. Vencem aqueles que exercem a sua atividade dentro desse padrão mínimo de comportamento social. E é bem interessante saber disso, porque o advogado, na sua atuação ética na sociedade, ética profissional, ele atua com representação do seu cliente. E aí, o advogado tem um livre-arbítrio para atuar ou não em defesa daquele cliente, dentro do seu padrão mínimo de ética. Repito, o mercado competitivo não vai indicar manobras escusas que o advogado possa adotar para o objetivo de vencer na profissão. Todos nós sabemos o grande papel do advogado. Eu, como advogado público e privado, percebo isso a cada dia. Percebo o estado de insatisfação social. O advogado muitas vezes acaba sendo psicólogo do seu cliente, conselheiro do seu cliente. Aliás, o bom advogado não é o advogado contencioso, ou não somente o advogado contencioso, é o advogado consultivo também. Então, quantos de nós, muitas vezes, nos deparamos com situações absurdas e tentamos convencer o nosso cliente de que uma demanda judicial, uma demanda infrutífera, ou que uma defesa protelatória. Então, o advogado tem que saber o seu papel na sociedade. Agora, esse advogado, se não tiver esse padrão mínimo de conduta social, de um padrão mínimo de princípios ideológicos, ele pode se contaminar pelo meio em que ele exerce a sua profissão. Vamos imaginar aqui os advogados que atuam em defesas escusas. Vamos imaginar aqui os advogados que atuam com o maior exercício da profissão. O advogado é o espelho da sociedade em que ele vive. Vou repetir a frase. O advogado é o espelho da sociedade em que ele vive. Se ele está embutido em uma sociedade com padrão de ética elevado, se ele está inserido numa sociedade de bom comportamento, de uma sociedade que tem esses padrões mínimos de comportamento social, ele vai ser um profissional que vai ter o padrão ético bem estabelecido. Agora, se ele atua no âmbito de uma sociedade com comportamento social desconfiável, com condutas escusas em nível social, com certeza esse advogado tem que saber o parâmetro, tem que saber a noção do que é certo, do que é errado, porque, caso contrário, ele vai se contaminar pela sociedade em que ele vive. Evidente que nós temos aqui códigos, o nosso estatuto da OAB, o nosso código de ética, que trazem esses padrões mínimos. É interessante quando a gente olha, por exemplo, o código de ética, a gente percebe as nomenclaturas abstratas que o comportamento social indica que o advogado deve tomar. Porque todas essas condutas abstratas compõem o conceito de ética. E esse conceito de ética, repito, é um conceito de ética na sociedade e o papel do advogado exercendo a sua atividade representando o seu cliente. Ou seja, o advogado representando um membro desta sociedade. Ele também deve ter um padrão mínimo de comportamento social. Então, a reflexão que eu passo para vocês nesse momento chamado ética e sociedade é esta: que o advogado, que o bom profissional representa o seu cliente e ele está atuando de acordo com a sociedade em que ele vive. Então, o mercado competitivo não é justificativa para manobras escusas. O mercado competitivo não é justificativa para não adotar a ética como padrão de comportamento processual ou fora do processo, ou extraprocessual. O comportamento social se sobrepõe ao interesse do seu cliente. Tanto que o advogado tem o livre-arbítrio, no sentido de
adotar ou não a conduta representativa.